Estamos mais uma vez diante da palavra de Deus, a palavra escrita, uma palavra que outrora é falada oralmente pelo próprio Deus, quando ele se dirigiu aos escritores da Bíblia Sagrada, e hoje nós temos, através da Bíblia, a palavra de Deus escrita. Estamos examinando Isaías capítulo 55, versículo 11, quando o próprio Deus disse para o profeta Isaías escrever na Bíblia: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu quero acrescentar a este versículo também Marcos capítulo 13, versículo 31, quando Jesus, falando às multidões e aos seus discípulos, ele ratificou as palavras do próprio Deus, usando a sua própria palavra, como ele é a palavra. Ele disse o seguinte, Marcos capítulo 13, verso 31, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É muita verdade, como disse Jesus, na verdade vos digo. Portanto, o que nós estamos vendo nesses dois textos e em toda a Bíblia Sagrada é um juramento de Deus e do próprio Jesus quanto à sua palavra. Essa palavra, conforme nós já aprendemos, que é autoridade em si, é uma palavra confiável e digna de toda a aceitação. Mas, afinal de contas, quero hoje ver, junto com você, o que tem a ver a palavra de Deus com a Bíblia. É verdade que nós estamos lendo a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Sagrada para definir aqui a pureza desse livro, a santidade desse livro, porque nela nós lemos as palavras do próprio Deus escrita, tornando-se assim a Bíblia a própria palavra de Deus. A Bíblia é um livro, como qualquer um outro livro. Um livro composto apenas de 66 livros. Nós poderíamos até aqui chamar de uma pequena e móvel biblioteca. Esses livros estão subdivididos, ou melhor dizendo, divididos em dois grupos. 39 livros compõem a Velha Aliança, ou o Velho Pacto, ou seja, que nós conhecemos como o Velho Testamento, e 27 compõem então o Novo Testamento, ou seja, a Nova Aliança, o novo acordo que Deus fez conosco através do seu Filho amado Jesus Cristo. Portanto, esses livros estão subdivididos assim em mais ou menos 1.200 capítulos, mais ou menos 31.100 versículos, compondo assim a Bíblia, a palavra de Deus, escrita por aproximadamente 40 homens, num período de 1.600 anos aproximadamente. Deus usou homens movidos pelo seu Espírito para escrever a sua palavra em toda a Bíblia Sagrada, compondo assim o cano espiritual, onde passou pelo crivo do próprio Deus, do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos em nossas mãos um livro sagrado, por isso, Bíblia Sagrada, onde nós lemos as palavras do próprio Deus escrita para nós, numa linguagem simples, direta, numa linguagem bastante acessível, e nós temos hoje, pela graça de Deus, quando lemos esse livro que é espiritual, nós temos do Espírito Santo a iluminação para compreender a inspiração da palavra de Deus escrita por homens movidos por ele, para que pudéssemos termos acesso ao conhecimento, à mente de Deus, porque a Bíblia é a mente de Deus. Embora tendo sido escrito ou escrita, no caso da Bíblia, como eu disse, por aproximadamente 40 homens, num período de Gênesis Apocalipse, 1.500 a 1.600 anos, o autor é de um único Deus, a mente é de Deus. Portanto, nós temos aqui a mente do Senhor. Por isso, Paulo desafiou aos Coríntios dizendo o seguinte: quem compreende a mente do Senhor?
Mas aqueles que têm o Espírito de Deus podem compreender perfeitamente, porque o Espírito Santo revela para nós, iluminando a nossa mente enquanto estamos lendo o livro sagrado. Eu quero mostrar para o irmão e o amigo, nessa mensagem, sobre esta pequena biblioteca, o que Deus, como Deus autorizou, permitiu que essa palavra fosse escrita. É muito interessante. Eu quero usar um texto que está em Isaías, ou seja, em Jeremias. Jeremias capítulo 30. Escute, por favor, o que Deus, o próprio Deus disse em Jeremias capítulo 30, ordenando como esta Bíblia, esse livro fosse escrito, ou, melhor dizendo, as suas palavras fossem escritas neste livro. Jeremias capítulo 30, verso 1 e 2, ele diz o seguinte: a palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo, escreve num livro todas as palavras que te tenho falado. Como Deus aproxima-se do profeta Jeremias e ele dá-lhe instrução como deve ser escrita a Bíblia Sagrada. Escreve todas as palavras que eu tenho ordenado ou te falado em um livro. É claro que entendemos que no passado nós não tínhamos um livro como este em nossas mãos. Era escrito em rolos levados por animais ou transportes. O que nós entendemos que a Bíblia Sagrada era escrita de maneira direta, sem divisão, sem divisória, sem capítulo, sem versículo. Era um único texto escrito. Hoje nós temos a comodidade de carregar em nossas próprias mãos o livro de Deus, a palavra de Deus escrita. O próprio o salmista Davi disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, foi assim que a Bíblia foi escrita. Aqui nós temos uma autorização de Deus para que a Bíblia fosse escrita. Ele aproxima-se do profeta e diz, escuta o que eu quero te dizer. Pegue um livro e escreva nesse livro todas as palavras que eu te ordeno. Nessa condição, nós temos hoje o livro sagrado, a palavra de Deus escrita, onde podemos ter acesso, ler, aprender e Deus falar conosco através da leitura da palavra. Na próxima mensagem, eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus escreveu neste livro, o que Deus autorizou nesse livro. Será que Deus esqueceu de dizer ao profeta? Será que foi feita alguma emenda? Ou será que nós podemos mudar alguma coisa? Será que nós podemos acrescentar ou diminuir daquilo que foi escrito por Deus ter, quem sabe, esquecido de falar aos escritores da Bíblia para escrever algo e nós hoje temos que completar aquilo que Deus esqueceu de escrever na Bíblia? Bem, na próxima mensagem, se Deus permitir, estaremos falando um pouquinho sobre isso, ok? Vamos orar, vamos pedir a Deus a graça para que Ele nos dê a sabedoria e a inteligência espiritual para, quando estivermos lendo a sua palavra, entendermos o que Ele quer falar conosco. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela graça, pela misericórdia, Senhor. Obrigado por estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra. Obrigado por termos acesso a ela e, através do Espírito Santo, compreender aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Oramos pelas pessoas que têm recebido as mensagens, que têm assistido e que têm compartilhado também, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um, tanto para o crescimento espiritual quanto para a salvação em Cristo. Oramos com gratidão no nosso coração, no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.